pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Albília, estamos novamente aqui no programa Partiu IF. Hoje nós vamos para a última aula de língua portuguesa com esta que vos fala, professora Albília. O que nós vamos aprender hoje, pessoal? Vamos lá! Revisão de ortografia, concordância e pontuação. Há alunos que digam que é muito ruim esse tema, mas eu gosto tanto, porque aqui está a essência da língua portuguesa. Você vai entender a pontuação. A pontuação é aquilo que você molda na escrita, né? E a ortografia é a beleza da língua portuguesa, assim como a concordância. Concorda comigo? Vamos até o final para você sair daqui, ó, bonitinho, falando e escrevendo perfeitamente. Combinado? Como sempre, né? Nossas aulas têm sempre 3 objetivos a serem cumpridos, né? Primeiro, reconhecer a importância dos procedimentos linguísticos gramaticais. Quando nós falamos em linguísticos gramaticais, é uma palavra linda, refere-se à ortografia, concordância e pontuação. Ortografia é a base da língua portuguesa, está lá bem naquele montante da língua portuguesa chamada de morfologia. Aqui também nós falamos da clareza e coesão textual. Clareza, nós estamos batendo nessa tecla há muito tempo, né? Por quê? Porque quando nós falamos de língua portuguesa, nós estamos falando dessa comunicação. Eu preciso falar e você precisa me entender. É um que fala e outro que escuta. Nós falamos que há um interlocutor e um receptor. Por exemplo, quando eu falo Flamengo campeão, né? Eu tô aqui confundindo português e língua espanhola, né? Flamengo campeão da Copa Libertadores ou Flamengo campeão do Brasileirão, né? São 2 frentes aí que eu sei que o Flamengo tá muito coladinho, né? Vamos ganhar? Não sei, eu estou colocando uma argumentação aqui. Quem é palmeirense pode trazer seus contra-argumentos, né? Então, o que nós estamos dizendo? Nós estamos comunicando algo que é ponto de vista da professora Albília, mas que pode ter outra pessoa que acredita em outra versão, naquela que eu estou dizendo agora. Isso tudo é clareza, é coesão textual, tá? Ai, professora, não é clareza, não. Bom, vai depender do ponto de vista, né? Aplicar regras básicas de ortografia é como eu escrevo. Por que muitas pessoas escrevem um nome com letra minúscula? Não, gente. Existem algumas regras que não dá para não fazer diferente. Eu preciso seguir a regra gramatical. Letra de nome é sempre maiúsculo. Por quê? Porque é um substantivo próprio. Toda vez que eu vou escrever meu nome, seja meu nome, o primeiro nome, o segundo nome ou meu sobrenome, letra maiúscula. Nome da minha cidade, maiúscula, certo? Tem regra. A regra é para ser seguida. Revisar e corrigir textos com base nas normas gramaticais, aprimorando a escrita e comunicação. Veja só, tudo aquilo que nós temos como base gramatical, ela está dizendo para mim assim, ó, é a regra a ser seguida. Eu comecei falando de futebol. Se eu vou para um jogo de futebol, eu desconheço as regras, eu vou ficar desesperado. Por quê? Porque também existe um regramento. Assim como no jogo de futebol, de vôlei, existem regramentos, na língua portuguesa também. Eu preciso seguir as regras para que o meu texto tenha clareza e coesão textual, para que eu tenha uma boa escrita e uma boa comunicação, para que eu consiga produzir seguindo os regramentos da ortografia, da concordância e ao mesmo tempo da pontuação. Uma vírgula mal colocada, eu coloco toda a minha argumentação em jogo, certo? Eu posso negar ou posso autorizar, a depender da minha vírgula, não é mesmo? Então vamos ter esse cuidado para esses regramentos, para que nós possamos escrever, ler
com competência e com boa comunicação. Dando um passinho, veja só, escrever bem não é apenas dominar regras, mas fazer com que o leitor compreenda exatamente o que queremos dizer. Se eu faço certinho, seja na minha escrita, quando eu falo escrita, eu estou falando de ortografia, e quando eu falo de distribuição para que o leitor compreenda, estou falando de pontuação. Por exemplo, se eu faço uma pergunta e não coloco uma interrogação, a pessoa vai ficar em dúvida. Embora existam perguntas sem o ponto de interrogação, tá? Vamos lá. Por que revisar é importante, professora? Às vezes, né, quando eu estava dando aula para o direito, eu dava aula de língua portuguesa forense. E essa disciplina aqui, muitas pessoas não voltam nela. O que acontece? O advogado tem como a língua a sua ferramenta de trabalho e a sua escrita também. Então, se eu não domino essa ferramenta, eu coloco a perder os meus argumentos, que poderiam me favorecer, vão desfavorecer. Então, é importante que nós saibamos escrever e pontuar de maneira correta, tá? Só desta maneira eu vou convencer o meu leitor, o meu ouvinte e confiar naquilo que eu estou falando, né? Veja só, a escrita é uma construção coletiva e consciente. Então, ela é coletiva. O que eu estou falando, muitas pessoas sabem desse regramento e elas reconhecem que deve ser assim. Outras estão ainda elaborando o conhecimento. Revisar o texto é refinar o pensamento e garantir a clareza. No próximo final de semana, vocês vão ter redação. Por favor, não faça o texto diretamente na folha, no gabarito oficial. Primeiro use o rascunho. O nosso pensamento é muito rápido e a nossa escrita não acompanha a velocidade do pensamento. Por isso, eu preciso estruturar no meu rascunho para depois passar para a folha que acompanha o gabarito, tá? É importante isso. Eu não posso fazer conforme aquilo que eu estou pensando. Isso no e-mail também. É bom revisar os e-mails que a gente manda. Por quê? Porque geralmente vai faltando alguma palavrinha, alguma coisa que eu não consigo ler ali na emoção e na ansiedade do momento. Então é bom fazer uma revisão. É sempre boa revisar. A ortografia e concordância e pontuação são os 3 pilares da correção linguística. Ou seja, se eu escrevo bem, né, uso bem a ortografia, se eu tenho uma concordância ok e sei distribuir bem os meus pontos, fechei. Eu vou escrever bem, eu vou ler bem e eu vou me comunicar perfeitamente com as outras pessoas. Fechou, pessoal? Exemplo, aqui eu tenho 2 exemplos, um perfeitamente e o outro com erro de concordância. Vamos ver aqui. Professora, hoje nós utilizamos muito o corretor. Sim, mas na hora que você vai fazer um Enem, você não tem o computador, você não tem acesso a essa correção. Então é importante voltarmos a essas regras. Essas regras são fundamentais para a nossa escrita, estar sempre em evolução. Veja só, os alunos estudam muito. Onde está o erro? Olha aqui, ó. Se eu tenho tinha que ser alunos, né? Os alunos estudam muito. Apresenta erro de quê? Já tinha até colocado aqui. Concordância, né? Aqui eu tenho o os que está no plural. E aqui eu tenho aluno que está no singular. Aqui nós temos o erro de concordância. Se eu tenho plural, a outra palavra tem que estar no plural. Eu não posso ter um singular e outro no plural, tá? Então, como é a forma correta,
Os alunos estudam muito. Aqui nós falamos que é de número, concordância de número, tá? Toda vez que eu falo em número na língua portuguesa, eu estou falando de quê, pessoal? Plural e singular. Eu sempre gosto de falar isso nas minhas aulas, porque é algo que a gente não pode esquecer. Toda vez que eu falo em gênero, eu berro isso na sala, tá, pessoal? Vou poupar vocês. Toda vez que eu falo em gênero, eu estou falando em feminino e masculino, tá? Toda vez que eu falo em grau, eu estou falando em diminutivo e aumentativo, certo? Então, isso aqui nós temos que estar bastante ligado, faz parte da regra, certo? Aquilo que é regra não é um convite a saber, é necessário saber, é necessário voltar várias vezes. Às vezes as pessoas falam, eu não concordo que tem que decorar. Algumas coisas eu preciso memorizar, sobretudo regra, sobretudo língua portuguesa. É preciso memorizar. Toda vez que eu falo em número, estou falando de plural, singular e plural. Toda vez que eu falo em gênero, feminino e masculino, toda vez que eu falo em grau, eu estou falando de diminutivo e aumentativo, tá? Seguindo, pequenas correções mudam a compreensão e demonstram cuidado com o leitor. Então, por isso, nós temos que ter essa atenção também. E agora, o olhar do revisor. Ao revisar um texto, pergunte-se. Isso é importante, tá? Vamos demarcar aqui para vocês levarem para a vida, tá? As palavras estão escritas corretamente? Essa é a primeira condição. Elas estão escritas corretamente? Os verbos, os adjetivos concordam com o sujeito e o substantivo? Precisam concordar. Como eu já disse, número, gênero e grau, certo? Essa é a base. A pontuação ajuda na leitura e no sentido. E revisar é um ato de reflexão linguística e de autoria. Você precisa estar atento. Agora, com as inteligências artificiais, nós estamos ficando um pouquinho preguiçosos, né? Para construir o nosso texto. Mas vamos evitar, vamos tentar treinar. Quanto mais eu escrevo, melhor eu fico. Quanto mais eu leio, melhor eu fico. Quanto mais eu me esforço para fazer com que o meu pensamento, né, seja traduzido na minha escrita, isso ajuda muito, muito. Vocês não têm ideia. Ortografia. Quando nós falamos em ortografia, nós estamos sim falando no nosso alfabeto. Afinal de contas, é ele o signo que nos faz compreender como a língua universal, língua portuguesa. É o nosso idioma oficial na língua, aqui no Brasil, a língua portuguesa e Libras, né? São esses dois idiomas oficiais. Aí vocês podem falar outras coisas para mim, mas vamos marcar como oficial a língua portuguesa e Libras, né? Quando eu falo de ortografia, eu estou falando desse conjunto de regras que determina a forma correta das palavras na escrita. Isso é ortografia. O como que eu vou usar o X, o como que eu vou separar o RR, o SS, né? Tudo isso é ortografia, tá? Aqui, por exemplo, eu trouxe alguns cuidados principais, que é o caso do uso do SS, C cedilha, S e Z. Por exemplo, expressão é com SS, mas você já viu escrito assim, né? Expressão com C cedilha. Coração, já viu assim? Casa, já viram com Z? Paz, como que vocês escrevem o paz? É com tem gente que escreve assim, ou então assim, ó.
Pais. Mas qual que é a forma correta? Expressão com 2 S's. Coração com C cedilha. Casa. Na língua portuguesa, nós temos uma regra que fala assim, ó, toda vez que o S estiver entre vogais, ela vai ter o som de Z, mas vai ser escrito com S, que é o caso de casa. Ela tem o som de Z, mas é escrito com S, certo? Faz a mesma coisa. Uso do G e do J, né? Nós temos, mas professora, veja só, viagem é o ato de viajar. Professora, que isso? Viagem com G e viajar com J. Qual que é a lógica disso? A lógica, esse aqui é o ato, eu estou viajando, eu estou em viagem. Viajando já vai ser com J porque é o verbo, tá? Aqui é o verbo. Toda vez que ele for com verbo, for a ação de viajar, né? Eu viajo com J. A viagem foi boa. Aí já é com G. Como que eu sei? É lendo, é escrevendo, é fazendo. Não tem outra saída, tá? Aqui, H, né? Em homem, hoje. Na língua portuguesa, e posso dizer que na língua inglesa e também na língua espanhola, esse H ele vem isento de som. Homem, eu começo aqui, né? No O. Hoje, eu começo aqui. Então, ele não tem som, mas ele está presente, ele faz parte da escrita. A mesma coisa em espanhol, hombre, homem, né? Eu não falo hombre. A mesma coisa, oi, para hoje. Eu não falo roi, eu falo oi, certo? Aqui, ó, a questão da acentuação no verbo pôde e pode, né? O pôde está lá no passado, continua mesmo com a atualização da acentuação gráfica, da ortografia, esse pôde, quando ele indica passado, ele não pôde vir ontem, está indicando um passado. Então, isso significa que ele vem com acento. Toda vez que esse pôde, ele não pôde vir, aí eu estou dando essa informação que está no passado, ela vem acentuada. Tem e tem, né? Quando está com acento, eu vou até colocar aqui, ó, pôde, passado. Ele pode vir hoje, sem acento. Vou colocar aqui é presente, tá? A mesma coisa aqui, o tem com acento, plural. Tem sem acento, singular. Certo? Elas têm 10 mochilas. Elas têm 10 mochilas, né? Ele tem uma mochila, certo? Então, toda vez que vocês enxergarem o tem com acento, lembre-se que é plural, tem sem acento, singular. Pode com acento passado, pode presente. Vai até mudar a questão da fala, né? Pode, né? Passado pode, presente pode, certo? Teria mais coisas para falar? Sim, mas nós vamos reduzir a esses usos. E aí eu sempre considero isso aqui, gente. Ler frequentemente e revisar seus próprios textos ajuda a fixar a ortografia correta. Como é que eu vou saber o que é certo e o que é errado? Gente, é lendo. Toda vez que você lê, você vai aprender novo vocábulo, nova forma de escrever, né? O como deve ser escrito. Por isso, a leitura não é recomendado somente para a produção textual, é para aprimorar a ortografia da língua portuguesa. É assim que aprendemos, pessoal, não tem outro caminho. O caminho é estudar, é ler. Aí não tem tempo de estudar todas as regras. Leiam. Cada dia lê pelo menos 10 páginas de qualquer livro, da sua preferência,
tá? Mas leiam, é importante leitura, é importante demais, não é pouco não. Nós temos que ler mais. Se é que você quer ser uma pessoa diferenciada, né? Porque tem essa pergunta também. Qual é o nível que eu quero atingir? Desafie o seu cérebro, desafie a sua disciplina para ler um pouquinho mais. Se está sem tempo, acorde 20 minutinhos mais cedo, porque dá para ler 5 páginas em 20 minutos. E aí a concordância nominal, né? A concordância é o acordo entre substantivo e seus determinantes, artigo, adjetivo, numeral e pronome. Isso eu preciso aprender lá nas classes de palavra. Tanto artigo, como adjetivo, como numeral, como pronome. Eu preciso aprender lá, né? E aqui a gente só vai... então o artigo, o que é o artigo? É o, a, os, as, quando definido. Indefinido, uma, uns, umas. Então, quando eu lembro disso, então eu não posso falar os alunos, porque eu tenho um adjetivo que tem que concordar com o substantivo. Se o artigo está no plural, o meu substantivo tem que estar no plural também, certo? Aqui a regra geral, ó. O adjetivo, o artigo, o pronome devem concordar em gênero e número com o substantivo. Vou voltar mais uma vez aqui. Toda vez que eu falo gênero e número, vocês precisam lembrar. Gênero, feminino e masculino. Toda vez que eu falo em número, singular e plural. Certo? Então, se eu tenho o adjetivo, lembram da aula passada? É a qualidade, é a característica, qualidade. Lembra do artigo? Acabei de falar. O, a, os, as. Aqui é o definido. Uma, uns, umas. Aqui é o quê? Indefinido. Pronome. Aqui o pronome nós vamos ter, né? A primeira pessoa ali, ó. Eu, tu, ele, ela. Esse aqui é o pronome pessoal, tá? Esse aqui é o singular. Esse aqui é o plural. Nós, vós, eles, elas. Aí nós vamos ter ainda pronomes que vão complementar, pronomes oblíquos, né? Me, te, se, né? O, chame-o, por favor, né? Atrasa-me, ó, a mesóclise aí, bem no meio, né, do verbo. Então, tudo isso nós vamos aprender com esse carinha chamado pronome. Claro que aqui eu não vou dar esse pronome gigantesco, mas só para vocês entenderem. Toda vez que aparecer adjetivo, artigo, pronome, eles devem concordar em gênero e número. E quando eu falo gênero e número, eu estou falando de feminino e masculino para gênero. Número, singular e plural. O substantivo, eu quero que vocês voltem lá no bloco anterior que eu falei desse substantivo, que são compostos por 4 bloquinhos. Se ele é comum, ele não pode ser próprio, mas ele pode ser comum ou próprio, ele pode ser abstrato ou concreto, ele pode ser primitivo ou derivado, ele pode ser simples ou composto. Então, volte lá para você ver essa parte do substantivo. Fechou? Continuando, pessoal. Então, essa é a regra geral. As meninas alegres chegaram cedo, né? Eu coloquei as meninas alegres chegaram, tudo concordando, né? Os meninos inteligentes participaram. Cadê o erro?
Tá inteligente aqui, né? Então, aqui, faltou um S aqui para que esse substantivo concordassem aqui, né? Com esse adjetivo, certo? Não pode ficar sem, ó. Casos de atenção, é proibida a entrada, né? Qual que é o erro aqui, professora? Se aqui é proibido entrada, ele tem que concordar. É proibida a entrada, tem que estar no feminino. Ficou quieta e atenta, né? Por quê? Eu estou concordando, ó. Quieta e atenta. Eu não posso ficar... Ficou quieto e atento. Quieto e atenta, né? Tem que estar concordando. Eu voltei, mas vamos continuar. Agora, concordância verbal. Ela é diferente do nominal. Nominal, eu falei isso no bloco anterior. Tudo que não é nome é verbo. Então, tudo que não é verbo é nome, o nome é o substantivo. Lembrando, o verbo é o grande rei da língua portuguesa, mas o substantivo está abaixo dele. Então, são duas realezas ali. E lembrando, língua portuguesa tem hierarquia. Ah, por que? Não, o verbo vai mandar sempre, tá? Então, temos que ter esse cuidado. E uma tristeza ainda maior, a língua portuguesa é extremamente machista. Se tem um elemento masculino, toda a frase vai ser no masculino. Uma tristeza? É, mas só que língua portuguesa não é luta de gênero. Aqui nós temos que seguir a regra da língua portuguesa. É regra, né? Não vamos mudar agora. Eu espero, porque já tivemos tantas mudanças, né? Até você adequar a todas essas transformações, é melhor seguir o que está em jogo, né? Concordância verbal. O verbo deve concordar com o sujeito em número e pessoa. Aqui, ó, número, singular e plural. Pessoa, nós temos primeiro, segundo e terceira pessoa. Vocês acabaram de ver. Primeira do singular, segunda do singular, terceira do singular. Ou primeira do plural, segunda do plural, terceira do plural. Fácil, né? Mais uma. O aluno estuda todos os dias. Não dá para ser assim, né? Os alunos estudam todos os dias. Eu tenho que concordar. Agora, essa aqui eu quero fazer uma paradinha com vocês, só para a gente deixar bem demarcado essa condição aqui. Veja só, eu falei da concordância, o verbo vai pedir o quê? Número e pessoa. Quando eu falo número, eu vou só colocar aqui, tá? Singular e plural. Quando eu falo pessoa, eu tenho primeira, segunda e terceira pessoa. Seja no singular ou plural, certo? O aluno, professora, o aluno, ele está em que pessoa? Eu, primeira pessoa. Tu, segunda pessoa. E ele, terceira pessoa. Quem que é ele? Ou, o aluno é o quê? Ele, né? Então, ele, terceira pessoa. Os alunos estudam todos os dias, certo? Ou então, o aluno estuda todos os dias. Aqui eu teria que ter aqui a terceira pessoa, combinando com a terceira pessoa. Está correto, né? Aqui está no singular e aqui vai estar no terceira do plural. Terceira do plural. Tanto o pronome como o verbo, certo? Tanto a pessoa como o verbo. Compreendido? Número e pessoa não erram mais? Então fechou, vamos embora. Só vamos, né? Como diz o povo, só bora. Casos que causam dúvida. Isso aqui é legal de prestarmos atenção. Mais de um aluno faltou a aula. Se o sujeito está no singular, perfeito, né? Havia muitas pessoas na sala. Haver no sentido de existir,
sempre singular. Fica a dica, hashtag fica a dica aí, meu povo. Faltam 3 dias para o evento. Verbo concorda com o número plural 3 dias, tá? Faltam 3, tá concordando aqui com o número. Existem essas possibilidades, tá? Então, vocês têm que ficar atentos. Professora, qual que é o segredo para eu deslanchar? Leiam, tá? A leitura ajuda a sanar essas dificuldades, porque você vai lendo e, se fala assim, nossa, é desta forma, viu? Participem de eventos, nós temos todos os anos, em todos os campi, o chamado Gempex, que é esse grande salão de artigos em que vocês apresentam, ouvem muitas apresentações, palestras, isso é importante também, ajuda a avançarmos um pouco nesta questão de ortografia, concordância, tá? Então, vamos lá, vamos participar. Quando vocês estiverem aqui no IFMT, participem de tudo. E aqui, para encerrar, né, este bloco, pontuação. Nós vamos colocar aqui a pontuação básica, né? A pontuação, ela organiza o pensamento e marca algumas pausas de entonação. Não significa que a cada pontuação eu tenho que respirar. Não. Ela vai dar uma harmonia na sua leitura, a sua escrita também. Ponto final, vai sempre encerrar uma ideia. Vírgula, separa elementos, indica a pausa e destaca informações. Né? Você pode colocar vários elementos aí, separando por vírgula. Estava falando de textos acadêmicos. Você faz um resumo. Lá embaixo você tem palavras-chave, aí você vai separar por vírgula. É uma possibilidade do uso da vírgula também. 2 pontos, introduzem explicações ou citações. Segundo Canclini, segundo Conceição Evaristo, 2 pontos. Ou então, segundo Conceição Evaristo, vírgula, que diz 2 pontos, aí traz toda a ideia que ela defende, tá? Ponto e vírgula, separa orações longas relacionadas, ou seja, eu tenho ali A, B, C, D, E de ideias. Eu posso colocar ponto e vírgula e seguir naturalmente o meu texto. Se eu não quiser elencar por itens com letras ou com números, tá? É uma possibilidade. Ponto de interrogação, né, exclamação, indicam perguntas ou emoções, né? Eu posso, nossa, que dia lindo, né? Quando eu falo, nossa, que lindo dia, eu estou interrogando, dizendo, olha, que emoção de viver esse dia. Como foi o seu final de semana? Veja, eu estou fazendo uma pergunta para ti e estou usando o ponto de interrogação. Perfeito? Exemplo, aí ó, Maria, vem aqui. Maria é um vocativo, eu estou chamando Maria. Ou então poderia falar, o Saulo está ali atrás das câmeras. Saulo, vem aqui, ó. Eu evoco, chamo, é um vocativo, chamei o Saulo, vem aqui. Termino aí com o meu ponto de interrogação, que é essa, vem aqui, né? Os alunos estudam, olha a vírgula, participam e apresentam. Eu estou elencando o que eles fazem, ó. Os alunos estudam, um ponto. Participam, 2 pontos, e finalizo com apresenta. Vocês entendem? Você vai demarcando, você poderia colocar mais coisa. Os alunos estudam, comem, dormem, sabe? Você pode acrescentar muito mais elementos nessa frase, porque aí você vai separando termos coordenados. Você pode elencar vários outros elementos que esse aluno faz. Entendido? Muito fácil, né? Usar a pontuação ajuda a comunicar, fica mais bonito o seu texto. Então aproveite, escrevam. Nós não perdemos nada em escrever um pouquinho cada dia. Eu sempre conto para os meus alunos. Leitura tem que ser obrigatória, 10 páginas por dia. E uma boa escrita, uma página, escreva só coisas sobre você, como sou linda, como sou maravilhosa, e vai usando todos esses elementos de pontuação. Veja que você vai melhorar ao final de um mês, você vai voltar aqui e vai me contar, professora, eu estou ótima. Além de aumentar a autoestima,
né? Você vai melhorar a sua escrita, melhorar o uso da pontuação, da ortografia e da concordância, seja nominal ou verbal, certo? E aí, para fechar, vamos fazer uma atividade muito simples. Leia e corrija os erros. Os meninos estudou bastante. A prova foi fácil. Tem erros de toda a natureza aí, tanto de concordância como ortografia, tá, pessoal? As crianças brincam no pátio e os professores observam. Eu vi 3 pássaros voando. De cara já dá para observar. Cadê os erros? Que vocês observaram aí? Gente linda. Olha aqui. Os meninos não é estudou, né? É o quê? Estudaram bastante, né? A prova foi fácil. Ó, faltando aqui o acento, né? Fácil tem acento. Por quê? Nós temos uma regra chamada as paroxítonas. Todas as paroxítonas, elas são obrigatórias quando terminadas em L. Mas não é só L não, tá? L, X, I sozinho, né? Em, ou em, tem uma porção, depois vocês voltam lá em paroxítonos, quer dizer. Se você fosse justificar isso aqui, vocês iam dizer assim, ó, fácil, uma paroxítona terminada em L, certo? As crianças brincam, né? E não brincam, tem que ser brincam. No pátio e os professores observam, porque eu tenho que concordar com a pessoa e com o verbo. Eu vi 3, aqui ó, faltou um acento, né? A palavra 3 tem acento. Pássaros. Aqui é aquela regra também. Toda proparoxítona é acentuada. Professora, o que é paroxítona? O que é oxítona? O que é Ó, oxítona. Quando a última for forte, última sílaba forte, né? É acentuada. Por exemplo, ó, café. Eu sempre vou contar a língua portuguesa de trás para frente, tá? Aqui é a última, K, penúltima e a antepenúltima. Quando for a última, nós chamamos de oxítona. Quando for a penúltima, nós chamamos de paroxítona, que segue essa regrinha. E quando for a antepenúltima, proparoxítona. Todas elas são acentuadas. Aqui tem casos e aqui tem casos. Oxítonas, toda vez que for terminado com A, E, O, tá? Mas aí tem umas exceções também, tá? Que é o caso do em, ou ens. Que no caso seria parabéns, hífen, sabe? Mas esse depois a gente vê. Aqui somente, né, pássaros, aqui nós tivemos problemas de acentuação, né, 3 e pássaros. Agora eu quero que vocês façam aí as escolhas corretas. Os estudantes, é, são ou foi? Havia motivos, levou, levaram, leva, a comemoração. A carta está muito bem redigida ou redigida ou redigidos. E aí? Bora, bora? Terminaram? Ó, então aqui a nossa escolha são. A próxima, levavam ou levaram, né? Porque eu vou concordar aqui com havia muitos motivos que levavam à comemoração, né? Próximo, eu vou concordar carta com redigida. Essa é a concordância certa, tá? Quero deixar esse desafio, ó. Revise
com propósito. Escolha um texto curto, seja bilhete, redação, legenda ou carta, revise a ortografia, corrija as concordâncias, ajuste a pontuação e reescreva o texto e leia em voz alta. Veja, tudo que nós falamos aqui, eu estou batendo nessa tecla, que leitura e escrita são fundamentais. Eu não posso aprimorar a minha escrita se eu não leio. Eu não posso aprimorar a minha escrita se eu não escrevo. Então, o desafio maior que eu quero colocar aqui para vocês, leiam, escrevam, falem, releiam, revisem. Isso é muito importante. Eu costumo dizer, não só para os meus alunos, mas para todas as pessoas que passam para qualquer situação, tudo que nós passamos é para um aprendizado. Se hoje eu escrevi pássaro sem acento, amanhã eu já começo a colocar o pássaro com acento, porque eu sei que ela é uma proparoxítona e que precisa ser acentuada. Então, toda vez que eu vou ajustando os meus erros, os meus esquecimentos para fundamentar e para sustentar o meu conhecimento, isso é positivo, tá? Desafio bônus! Troque com um colega e corrija um ao outro. Assim, ambos aprendem com os erros e acertos. Professor, eu não tenho irmão, eu não tenho. Posso trocar fazer esse combinado com a minha mãe, com o meu pai? Pode! De repente, seu pai vai escrever, peça para fazer uma lista, ou então escreva uma receita de bolo e você faz a correção. Isso é importante, tá? Então, quanto mais vocês escreverem, mais vocês revisarem, mais lerem, melhores ficarão. Tá? Eu tenho certeza que a prova vai ser algo muito mais facilitado, porque vocês já vão estar em contato com essa leitura. Língua portuguesa não tem segredo, pessoal. É a leitura, é o exercício da prática, da escrita, é que vocês vão melhorar a cada dia. E nós não aprendemos em um único dia. O aprendizado é um processo, é contínuo. Todo dia nós aprendemos um pouquinho. Combinado, pessoal? Desta forma, quero agradecer muito esse período que estivemos juntos. Aprendi bastante, não só aqui ensinando, como preparando os materiais, né? Eu acho que a língua portuguesa nos dá esse presente, né? Quanto mais você lê, mais você aprende. Quanto mais você prepara algo para ser compartilhado, melhor você fica. Então, muito obrigada a todos do programa Partiu IF. Creio que foi um grande projeto em execução ainda e nós já temos muitos resultados, porque muitos alunos virão para os nossos campi muito melhores, né? Mais empolgados, não só de conhecimento, mas o desejo de estar conosco. Então, agradeço muito, até uma próxima vez e a gente se vê. Beijinho, tchau, tchau.